né, que só vão acabar em 1917, com a promulgação de uma nova Constituição. Então, a chamada Revolução Mexicana só chegou ao seu termo após 7 anos de lutas internas, assassinatos. Então, até que se chega ao acordo e se promulga essa Constituição, a Constituição de 1917. E com isso nós chegamos perto, bem perto, né, da terceira parte da nossa exposição, da segunda parte da nossa exposição, né. Por que é importante falar desta Constituição? Porque ela está na raiz do conflito armado, da Guerra dos Cristãos. Essa Constituição continha provisões que, por influência da maçonaria, determinavam praticamente a destruição do catolicismo no México. Ou seja, as teses daquela maçonaria mais jacobina, mais radical, triunfaram na redação final da Constituição, pelo menos no tocante à parte religiosa. Então eu vou ler para os senhores 5 artigos da Constituição de 1917, né, que versavam sobre o papel da Igreja no México. Eram artigos que não citavam a Igreja nominalmente, mas quando nós falamos de religião no México, nós estamos falando de Igreja Católica. Num país onde 95% da população declarava-se católica, tais artigos não poderiam ser entendidos de outra forma, senão como agressões, né, à Igreja Católica. Esses artigos não tinham outro alvo, porque as chamadas confissões dissidentes praticamente não existiam no país. Espiritismo, protestantismo, eram grupos marginais. Então, esses artigos foram redigidos com a finalidade de destruir a Igreja Católica no México, e alguns deles lembram muito artigos aprovados pela Assembleia Nacional Francesa ali em 1789, 1790, 91. Ou seja, meio que repetindo o modus operandi dos jacobinos na Revolução Francesa. O artigo 3º, por exemplo, da Constituição, determinava que doravante o ensino em todo o México seria laico, tanto nas instituições públicas como nas privadas. Ou seja, ficava abolida a possibilidade de que a igreja, as ordens religiosas, continuassem a manter os seus colégios com seus próprios recursos. Então, para o governo não interessava se a escola era pública ou particular. O ensino necessariamente deveria ser laico, não poderia conter qualquer matéria de teor religioso. O artigo 5º, por sua vez, determinava a supressão dos votos religiosos, o voto de pobreza, o voto de obediência. Esses votos foram considerados textualmente atentatórios aos direitos do homem. Essa expressão deve ser familiar para os senhores. Essa expressão remete à Declaração dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Nacional da França, ali em 1791, salvo engano meu. Então, o governo considerava atentatório às liberdades e aos direitos do homem qualquer compromisso de natureza laboral que impusesse a uma das partes voto de obediência, voto de pobreza, voto de castidade. Então isso praticamente destruía as ordens religiosas no México, subvertia a hierarquia eclesiástica. O artigo 24, segurem-se, por favor, nas cadeiras, proibição dos cultos fora dos templos. Ou seja, se alguma família, alguma comunidade quisesse organizar uma procissão ou um cortejo fúnebre, isso não seria permitido. Só se permitia, assim, atividade religiosa dentro dos limites físicos dos templos. Espaço público não se poderia
expressar qualquer atividade religiosa, qualquer manifestação desse tipo. O artigo 27, por sua vez, determinava o confisco dos bens imóveis da igreja e a supressão da beneficência religiosa, ou seja, dali para frente, a beneficência, as atividades de assistência ao pobre deveriam ser desempenhadas exclusivamente por entidades sem religião. Então, doravante, qualquer entidade que tivesse caráter religioso ficava proibida de distribuir sopa para os pobres, por exemplo. E isso foi um golpe muito bem pensado. Foi um golpe muito bem pensado, porque os revolucionários sabiam que a Igreja Católica no México era responsável por uma vasta rede de assistência social. Isso era um dos fundamentos do seu prestígio junto à população. Então, até quem não era católico respeitava a igreja por saber que ela mantinha, né, ao seu redor uma vasta rede de assistência aos desvalidos. Então, esse golpe foi muito bem pensado para cortar a base de apoio da Igreja Católica, desconectá-la das classes desvalidas e redirecionar a lealdade, né, a relação de dependência das classes desvalidas para as entidades de filantropia. Que nós sabemos que existe uma diferença entre caridade e filantropia. A caridade vem unida à verdade. A filantropia é aquela ajuda que você dá sem se preocupar com a salvação das almas das pessoas. E, por fim, o artigo 130. O artigo 130 privava as entidades religiosas de personalidade jurídica. Ou seja, doravante, nenhuma instituição religiosa poderá ostentar personalidade jurídica. Por que eles deram esse passo? Para impedir que a igreja pudesse se defender nos tribunais. Porque, óbvio, para que uma instituição possa postular perante os tribunais, ela precisa, em primeiro lugar, ter registro de personalidade jurídica, enfim, ser reconhecida como entidade, senão nem existe perante a justiça. Então, esse golpe foi pensado para impedir a defesa judicial da igreja em futuros litígios para o governo. Esse mesmo artigo 130 também proibia a entrada de sacerdotes estrangeiros no México. Inclusive, aqui no Brasil, infelizmente, o governo imperial adotou uma medida similar. Em 1832, no início da regência, foi baixado ali um aviso que proibia a entrada de sacerdotes estrangeiros no Brasil, principalmente jesuítas. Mas isso é outro assunto. O mesmo artigo também proibia os sacerdotes de emitir qualquer crítica às leis do país ou às decisões do governo em suas homilias, em suas cartas pastorais, em seus comunicados, em qualquer modalidade de comunicação com os fiéis. Então, daqui para frente, o clero não pode mais se manifestar contra as decisões do governo e as leis do país, né, quando se dirigir aos fiéis. O mesmo artigo 130 também dispunha que doravante não seria mais permitido erguer templos ou paróquias sem autorização do governo. Então, a Constituição mantinha os templos existentes, mas fazia depender do governo autorização para erguer novos. E, por fim, o mesmo artigo 130 proibia a existência de partidos políticos vinculados a crenças religiosas. Esse inciso aqui foi dirigido especificamente
contra o Partido Católico Nacional, o partido esse fundado em 1911, exatamente com a finalidade de montar uma trincheira política para os católicos. Então notem vocês que foi uma perseguição sistemática, planejada, muito bem pensada pelos homens que influenciaram com sucesso a redação dessa Constituição, promulgada em 1917. Depois eu posso distribuir aos senhores uma cópia desta Constituição para que os senhores vejam com vossos próprios olhos. E com isso nós passamos à segunda parte da nossa exposição. O início da perseguição religiosa por iniciativa do presidente Plutarco Elias Calles, que governou o México de 1924 a 1928. Por que a perseguição começou no governo dele? Notem que nós temos aí um lapso entre 1917 e 1924. Nesse intervalo, o México teve 2 presidentes, o Carranza e o Obregón. Nenhum deles era religioso. Mas nenhum deles se animou também de botar a Constituição em prática. Nem o Carranza, nem o Obregón, aparentemente, eles não estavam dispostos a comprar a briga com o clero, então eles não puseram nenhum empenho em tirar esses artigos do papel. Agora, quando a presidência foi assumida pelo senhor Plutarco Elias Calles, aí a população mexicana se deparou com um maçom muito convicto, muito obediente às resoluções do Grande Oriente, né, que levava bastante a sério as suas más convicções. Vamos falar um pouco desse personagem. Bem, para começar, ele era descendente de sefarditas. Isso, por si só, já deveria ser suficiente para colocar qualquer católico em posição de alerta. É fato. A genealogia dele era sefardita, não é lenda urbana. Segundo lugar, ele teve uma trajetória pregressa marcada pelo alcoolismo, às vezes com recaídas, às vezes com recuperações, né? Ele tem uma trajetória profissional caracterizada por incidentes pouco claros. Ele ganhou a vida como professor, como inspetor escolar, como gerente de hotel. Inclusive o hotel pegou fogo e foi despedido. Então ele teve, ao longo da sua trajetória, uma série de episódios pouco claros. Não se sabe, até hoje, onde e quando ele foi iniciado na maçonaria. Eu não consegui nenhuma referência, nem mesmo idioma espanhol, não se sabe. Mas a condição de maçom dele era bem conhecida, até porque ele assumia isso publicamente. Na minha avaliação, ele já era maçom em 1899. Digo isso porque nesse ano ele casou somente no civil com a esposa dele. Então, se nesse ano ele fez questão de casar apenas no cartório e não na igreja, então isso indica que em 99 ele já estava filiado à maçonaria mexicana. Ele ganhou a vida também ocupando cargos políticos, né? Ele se filiou a um determinado partido, o Partido Trabalhista. Esse era o partido dele, o grande partido mexicano, e que se elegeu, né? Elegeu 3 presidentes além dele. E na época era um partido, hoje não existe mais, mas naquela época era um grande partido, né? Tipo, o típico partido de esquerda, às vezes caindo para centro-esquerda. Inclusive, o Partido Comunista, por um primeiro momento, apoiou a eleição do Calles. Depois se afastou por causa da rivalidade que existia entre as 2 legendas. Mas, curiosamente, quando a caçada aos católicos começou, o Partido Comunista Mexicano emitiu um comunicado de apoio ao governo, por considerá-lo um mal menor em relação aos católicos, né? E isso mostra que os comunistas sabem muito bem distinguir quem é o verdadeiro inimigo e quem é o meio amigo.
Então, o Partido Comunista Mexicano, embora na oposição, embora perseguido pelo Partido Trabalhista, apoiou a caçada aos católicos quando a Guerra Civil começou. E, antevendo o que poderia acontecer, os católicos começaram a se organizar. De que maneira? No dia 9 de março de 1925, os principais líderes católicos do México fundaram a Liga Nacional de Defesa da Liberdade Religiosa. Eles não poderiam fundar um partido. Bem, então vamos fundar aqui uma associação. Aqui eu devo fazer uma ressalva. O nome da Liga não indica que eles desejavam lutar por liberdade religiosa para todos os cultos. Então, antes que os continuistas venham dizer que então você segue os cristeiros, mas não. Eu li o programa da Liga. A Liga falava no seu programa em defender os direitos da Igreja Católica. Não falava em assegurar ampla liberdade de culto, tal como se entende após o Concílio Vaticano II. Então, o movimento cristeiro no México não era conciliar, não era precursor do catolicismo conciliar de forma alguma. Quem eram os líderes? São personalidades extraordinárias. Miguel Palomar Vizcarra, professor de economia, fundador do Partido Católico Nacional. Luiz Gonzaga Busto Munoz, líder da entidade beneficente que existe até hoje, os Cavaleiros de Colón, nos Estados Unidos e no México. O escritor Rafael Ceniceiros, romancista bem conhecido. E o doutor René Capistran Garza, advogado, ex-presidente da Associação Católica da Juventude Mexicana. Eu vou falar deles mais detidamente adiante, para que os senhores tenham uma ideia de como eles pensavam e qual era o projeto que eles tinham para o país. E deve-se notar que a decisão deles foi correta, foi acertada, porque 2 meses depois começou a perseguição. Ou seja, a Liga foi fundada em março de 1925, em maio do mesmo ano, começou a perseguição à Igreja Católica. De que maneira? Com a expulsão do delegado apostólico, o representante da Santa Sé no país. Ele foi expulso do México no dia 10 de maio de 1925. Monsenhor Ernesto Felipe. Sob qual alegação? Sob a alegação de que ele havia participado de uma cerimônia religiosa em público, uma procissão, o que era proibido pela Constituição mexicana, que eu acabei de descrever aos senhores. Então, com base nisso, as relações com a Santa Sé foram cortadas. O delegado apostólico foi expulso do país. Ao longo dos meses seguintes, sobrevieram novas provocações, de modo que o Papa Pio XI se viu na necessidade de emitir uma encíclica protestando contra os abusos do governo mexicano. A Carta Apostólica Paterna Sana e Solicitudo, de 2 de fevereiro de 1926. E logo em seguida, no mês seguinte, sobreveio uma carta pastoral de Dom José Jesus Manrique Zárate, bispo de Huechula, personagem importantíssimo da Guerra Civil. Eu vou falar dele mais adiante. Um personagem muito importante. Era o mais refratário a qualquer acordo. Era o mais combativo, porque havia divisões no clero. O clero mexicano se dividiu a respeito de qual linha de ação deveria ser seguido. Havia aqueles que queriam partir para o confronto e aqueles que apostavam numa negociação para se chegar ao acordo, a um modus vivendi. Eu vou falar disso mais detidamente adiante. Mas esse bispo, o Dom Manrique Zárate, foi um personagem importantíssimo.
e demonstrava ter uma concepção política muito bem elaborada, né, pelos escritos que deixou. Então, veio, né, a dissolução, né, vieram depois 2 vezes, né. Essa carta pastoral dele, essa carta pastoral do dia 10 de março, né, e levou o governo a prendê-lo e depois exilá-lo. Então, ele não participou da guerra no terreno, mas no exílio, ele emitia cartas, né, de apoio, né, moral, são importantes para dar cobertura jurídica, né, para dar cobertura aos cristãos. Então, posteriormente, no dia 2 de junho de 1926, sobreveio a lei que dissolvia os conventos e as ordens monásticas, né? E deu-se início ao confisco dos bens da igreja, conforme previsto na Constituição. Então, notem vocês que o presidente Calles estava muito determinado a fazer cumprir aquelas disposições que outros presidentes haviam deixado em banho-maria. Diante dessas medidas do governo, o episcopado mexicano, na sua unanimidade, emitiu uma carta pastoral, em primeiro lugar, protestando contra as decisões do governo. Em segundo lugar, suspendendo as atividades no interior dos templos. Qual foi o sentido dessa decisão? Não é que o clero estivesse se rendendo. O clero não queria legitimar a autoridade do governo para autorizar atividades religiosas. Ora, se as atividades religiosas daqui para frente vão depender de licenças do governo, então nós preferimos não celebrar coisa alguma, vamos suspender as atividades nos templos. Os templos ficarão doravante sob guarda dos fiéis que estão autorizados a exercer o direito à legítima defesa para salvaguardá-los. Esse é um documento importante, né? Eles ressalvavam nesse mesmo documento que não estavam incitando a rebelião, mas deixavam claro que os fiéis poderiam e até deveriam usar a força armada para impedir o governo de se apossar dos imóveis da igreja. E aí nós entramos na fase do conflito armado mesmo, né? O início da guerra instalou no dia 3 de agosto de 1926. Ali, naquela data, ocorreram os primeiros choques armados entre fiéis católicos e autoridades policiais que tentavam fazer cumprir as disposições que o governo havia abaixado, com mortes, inclusive, né, com o uso de armas de fogo. Então, considera-se que o dia 3 de agosto de 1926 foi o início da Guerra Civil no México, em razão desses incidentes armados em Guadalajara e também em Sahuayo. Nesse mesmo mês, no dia 29 de agosto, ocorreu a primeira batalha campal de grandes proporções entre as forças cristeiras e as forças do governo, né? A Batalha de Huechuquila. E, curiosamente, quem venceu foram os católicos, né? Sob liderança de um coronel da reserva do exército espanhol chamado Pedro Quintanar. Esse foi o primeiro militar a aderir ao campo cristeiro. Eu vou falar mais adiante desse aspecto militar e da guerra, porque isso explica por que os católicos foram capazes de sustentar uma resistência tão aferrada e bem-sucedida, né? Porque tiveram adesão de certos quadros militares. Então, nessa batalha em Huechuquila, os católicos conseguem bater as forças do governo. E aí o governo começou a levar a sério. No começo, o governo não levava muito a sério a disposição dos católicos para o combate. A partir desse incidente, o governo começou a se preparar para um conflito de maior proporção.